Graça e paz, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor, do conhecimento que essa palavra nos traz sobre oração. E hoje o nosso estudo, nós vamos estar falando sobre oração que prevalece. Nós temos que orar na confiança da palavra, crendo na palavra, porque a palavra nos traz confiança. E aqui em Efésios, para começar, Efésios 6:18, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar para dar início? Para que o Espírito Santo venha abrir as nossas mentes para aprender mais e mais da palavra. Espírito Santo, aqui nós estamos aprendendo mais de Ti. Abre, Senhor, a nossa mente para aprender a Tua palavra, que possamos colocar em prática tudo que vamos aprender. Abençoa os Teus filhos e filhas, ó Pai, que está tendo esse conhecimento dessa palavra que liberta, que cura, que salva, e que o Espírito Santo venha agir de uma forma sobrenatural. Assim oramos, assim cremos, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. A palavra nos ensina aqui em Efésios 6:18 que nós temos que orar, né, pelos enfermos, por todos os santos, pelos servos com autoridade, pelos nossos inimigos, né? Porque a palavra diz que o nosso inimigo é os principados e a potestade que ataca, né, as pessoas usando um ser humano para destruir vidas. Então nós vamos aprender como a nossa oração vai levar, né, algo novo, renovo, libertação e cura. Primeiro eu quero falar que nós temos que orar pelas nossas finanças também, em nome de Jesus, e repreender o devorador, porque o devorador das nossas finanças tem destruído muitos lares. E nós temos que ordenar que o inimigo venha soltar as nossas finanças, em nome de Jesus. Por quê? Porque tudo que é material nesse mundo é nosso. Tudo é nosso. Me imagina um carro zero, uma casa bonita. Isso tudo é nosso. Essa riqueza que Deus deixou na terra, ela pertence a nós, o povo de Deus. Então, tudo que é esse material que nós buscamos, né, do nosso dia a dia, para pagar as nossas contas, dinheiro para que possa, né, nos ajudar a levar uma vida de prosperidade, tudo isso Deus nos deu. E o inimigo sabe disso. E por isso ele procura aprisionar o que é nosso por direito. E no mundo espiritual, né, tem muitos bens materiais travados no mundo espiritual. Então nós temos que dar ordem para o inimigo soltar as nossas finanças, soltar o que é nosso. Nós temos a autoridade no nome de Jesus para ordenar o inimigo a soltar, né, o que Deus nos deu por direito. Deus, ele nos deu essa autoridade. E que possamos pegar essa ousadia que Deus nos deu e fazer menção da palavra de Deus. Temos aqui tipo de oração da nova aliança. Lá em Efésios 6:18, como eu acabei de ler, fala-nos, né, de vários tipos de oração. Nós temos a oração da fé. Nós temos a oração de adoração e louvor. Quando você louva ao Senhor, quando você adora ao Senhor, é uma oração. Você está adorando o Senhor e orando ao mesmo tempo essa oração. A oração ela tem que ser unânime, ela tem que ser de concordância. Por exemplo, quando tem uma pessoa orando, você tem que concordar. Isso mesmo, Senhor, abençoa, amém, que assim seja. Quando a oração é de concordância, ela também é ouvida por Deus.
Você está concordando com a oração que aquela pessoa está fazendo. Então, por isso que você tem que estar atento à oração daquela pessoa para você concordar com ela e Deus assinar a vitória. A oração de entrega, quando você entrega algo para Deus, tipo assim, ah, Senhor, eu quero entregar o meu filho na sua mão. Senhor, ele está nas tuas mãos, Senhor, porque eu confio em ti e eu sei que tudo vai dar certo. Senhor, eu entrego essa causa nas tuas mãos. Aí eu entrego meus bens nas tuas mãos. Então é uma oração de entrega. E quando você entrega, você não pode ficar preocupado. Você tem que descansar a sua alma. E a oração em línguas. A oração em línguas é muito importante, porque quando você ora em línguas, você está edificando o seu espírito. E quando você edifica o seu espírito, o inimigo não sabe o que você está falando. É muito importante o inimigo não saber o que você está falando com Deus. Então você está orando em línguas, edificando o seu espírito. Essa é uma oração muito ouvida por Deus também. A oração intercessória, né? A oração de intercessão, quando você está intercedendo por alguém, orando por aquela pessoa que está tão necessitada de um clamor. Então, a gente vai ver que as coisas mais importantes na oração, quais são? Qual a importância da oração? Quando nós oramos ao Pai no nome de Jesus. Senhor, eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus. Toda vez que você vai orar, você tem que falar em nome de Jesus, né? E crer que você está recebendo quando você está pedindo alguma coisa, né? Orar com fé. Perdoar-se, quando você ora perdoando, se você tiver algo contra alguém. Por exemplo, você está de mal de alguém, aborrecido com alguém. É bom que você ore primeiro perdoando essa pessoa para que Deus venha ouvir a sua oração. Então, você depende da ajuda do Espírito de Deus em suas orações. Orar em línguas, né, continuamente para treinar o seu espírito. Isso é muito bom, treinar o Espírito. Sabe quando você é batizado com o Espírito Santo? Aí Deus te batiza com o Espírito Santo, que tem pessoas que é batizada com o Espírito Santo, depois não fala mais em línguas. Sabe por quê? Porque não treinou a sua oração. Você tem que treinar cada dia orando em Espírito, para você não esquecer, né, aquela língua. Então, quando você vai orar, você vai treinando em línguas, isso faz bem à sua alma, né? Treinar o seu espírito orando em língua. E a mais importante também é você deixar Deus buscar na sua oração um renovo, deixar Deus cuidar da sua vida, não entrar aonde Deus não quer que você entre, né? Então Deus, ele busca aqueles que dedicam à oração. Então não devemos orar para sermos vistos pelos homens, porque muita gente gosta de aparecer, né? Gosta de orar para a pessoa saber que você sabe orar, que você tem palavras bonitas para orar. Não orar para aparecer para ninguém. Você tem que orar para aparecer para Deus, porque Deus responde àquele que tem fé e não àquele que fala muito, né? Os fariseus, eles oravam de pé na sinagoga e para mostrar que tinha palavras bonitas, né? Orava alto, falava muito, né, na oração. Então a oração ela é simples para Deus. Quanto mais simples for a tua oração para Deus, com objetivo, é melhor. Então, a nossa oração, ela tem que ter objetivo. Entenda isso. Então, você tem que orar pelos seus inimigos, aqueles que te aborrecem, aqueles que te entristecem. Quando você ora pelas pessoas que têm entristecido você, você também é ouvido por Deus. Né? Orar pelos nossos inimigos, orar por mais obreiros para o campo do Senhor, orar pelos missionários, isso é muito importante, orar com perseverança na sua fé, orar com ações de graça, orar com as mãos levantadas, sempre
que você for orar, levante a sua mão, abençoando aquela pessoa, abençoando a direção da casa que você está clamando, não é? Orar pelas para que Deus venha te dar autoridade. Então a gente está vendo aqui que a oração, ela nos mantém em comunhão com Deus. A oração é um diálogo com Deus, né? É uma comunicação, é um exercício mais nobre que o crente tem, é a oração. Nós temos que exercitar, nós temos que orar. E agora nós vamos falar sobre descrevendo a oração da fé. Vamos lá. Descrevendo a oração da fé. Mateus 21, 21, no versículo 21, 22, Jesus fala assim: Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disseste, ergue-te e lança-te no mar, né? Quer dizer, não duvidar, vai suceder. Então, tudo quando você pedir em oração, crendo, recebereis. Então, se você ora com objetivo, se você tem ali aquela fé, aquela confiança na sua oração, você vai receber. Porque Jesus está falando aqui sobre a oração, ele falava sobre a oração que confia. A oração de confiança. Ele estava falando sobre a oração da fé. A fé é a confiança, né? Em Deus. Então, Jesus, ele disse quase a mesma coisa no Evangelho de Marcos 11, 24, que ele diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedi, crede que recebeste, e será assim convosco. Então, a gente vai ver aqui que, como já mencionei várias formas aqui e tipos de orações, cada uma tem seu objetivo. Então, a gente nunca devemos orar sem objetivo. A oração, ela tem objetivo. Ela precisa ter, né, esse objetivo. Não podemos misturar as coisas nas orações. Porque tem gente, né, que ora assim, ora para bem material, aí ora junto para uma libertação, para a salvação, mistura, faz uma salada na oração, né? Isso não é oração de objetivo. Então, a oração tem que ter. Se você vai orar pelas suas finanças, você está orando pelas suas finanças. Ah, se você vai orar por uma cura, você vai orar por uma cura, né? A não ser que Deus te leve a uma revelação, da revelação da oração, e ali você vai se colocando aquela oração. Mas o certo é você orar e fazer uma oração com objetivo, né? Para ilustrar isso, né, nós podemos dizer que há coisas diferentes nas orações. Nós fomos uma forma de esporte, né, que cada um aplica no basquetebol, né, em outros esportes, é diferente, não é? Mas que não se aplica em outras coisas. Então, a oração é a mesma coisa. Se usássemos sempre a mesma regra para diferente modalidade esportiva, haverá uma terrível confusão. A oração é a mesma coisa. Você não vai jogar um basquetebol achando que está jogando futebol, não é? E vice-versa. Então, nós temos que saber como orar. Por isso que muitas das vezes nós oramos e Deus não responde, porque o nosso coração não está voltado ao objetivo da nossa oração. Então, muitas pessoas sentem-se confusas por não entenderem bem as regras da oração. Oração também tem sua regra e prática. Cada tipo de oração tem as suas regras, né? Quando Jesus, ele ressuscitou Lázaro dos mortos, né? Ele não se prostrou à entrada do túnel, onde estava Lázaro, mas ele disse... Olha o que ele disse para Deus: Senhor, se for da tua vontade, ressuscita Lázaro. Não mais Jesus, né? Quer dizer, não deixa que eu faça a minha, mas a tua. Porque Jesus, ele estava ali
Ele não imaginava que o sobrenatural ia acontecer. Então, antes dele se prostrar diante do túmulo, ele chega diante do Senhor e ele fala: se for da tua vontade, ressuscita o Lázaro. Então, não mais Jesus disse outra coisa. Olha a oração que ele fez. Pai, graça te dou. Ele primeiro agradeceu a Deus. Graça te dou porque me ouviste. Ele já ora agradecendo, já ora na confiança. É isso que nós temos que fazer. Orar já agradecendo e orar já, confiando naquilo que Deus já vai fazer. Aliás, eu sabia que sempre me ouvias. Que lindo. Muitas das vezes, quando eu estou numa intimidade com Deus, eu oro assim. Eu falo: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida, por tudo que o Senhor vai fazer, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo. É a confiança, oração de confiança. E em seguida Jesus disse a Lázaro, para que ele saísse para fora. Ele fala: Lázaro, sai para fora. E ali Lázaro, saiu do túmulo. Então, essa oração foi feita por Jesus a fim de alterar alguma coisa. Porque ele já fez sabendo que algo ia acontecer. Então, sempre que nós estivermos orando para que alguma coisa seja adquirida ou uma mudança de vida, nunca devemos colocar na oração a condição. Olha a condição que muita gente coloca na oração. Se o Senhor quiser, Senhor, se eu mereço, se é o momento, não é? Essa é uma oração de dúvida, não é verdade? Esse se seria um sinal de dúvida. Se você orar desse modo, estará usando uma regra errada da oração. E a sua oração não vai funcionar. Quando foi que Jesus usou a frase se? Se for da tua vontade, Lázaro, se for da vontade de Deus, sai para fora. Ele não usou esse ser, da tua vontade. Foi na oração da consagração. Na oração da consagração e da dedicação, quando ele estava no Getsemane. Então, quando Jesus estava no Getsemane, aí ele faz essa oração, Lá em Lucas 22, 42, ele fala assim, olha: Pai, se queres, aí é uma oração da dedicação. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não sei, faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. É uma oração diferente, totalmente diferente. Então, nessa oração, Jesus não estava orando a fim de alterar alguma coisa, não. Mas ele estava fazendo uma oração de consagração e dedicação ao Pai. Então, quando se trata de modificar coisa ou receber algo da parte de Deus, de acordo com a palavra de Deus, nós não podemos orar: se for da tua vontade, pois já sabemos qual é a vontade de Deus. Então, eles explicam que a palavra de Deus. Então, é da vontade de Deus que a nossa necessidade seja satisfeita? É. Será que sim ou será que não? Vamos ver? Então, Deus, ele quer dar-nos aquilo que carecemos. Mediante a oração da fé, recebemos aquilo que nós precisamos. Tem uma oração que eu gosto muito de fazer. Ela é assim: meu Deus, segundo a tua vontade e a confiança que nós temos nele, ele fará aquilo que nós pedimos. Isso é maravilhoso, Então, a Bíblia diz: tudo quanto em oração nós pedimos, ele vai dar para nós. Então, aprendemos o quê? A fazer a oração da fé, Por isso mesmo, recebemos a resposta nas nossas orações. A oração da fé, ela funciona sempre, porque a fé não falha.
ela jamais vai falhar. A fé, ela é ativa, né? Ela ativa o poder de Deus. A fé, ela não pode ficar separada da oração. Ela tem que estar junto da oração. Nenhuma oração será atendida se a fé for misturada nela. Olha, isso é muito interessante. Então, queridos, aqui a gente vai ver a nobreza do cristão. Neste momento nós vamos ver a grandeza de Deus, o poder do Senhor. A nobreza de Cristo está na sua vida, da oração e comunhão com Ele. Nós não temos como ser crente sem ter uma oração. Não faz sentido o crente não ter uma vida de oração. A oração é um estilo de vida. O que Paulo diz, orai sem cessar. Para ter uma vida de oração é preciso ter fé. Os púlpitos, estão vazios de oração. Tem muita gente que vai na igreja no domingo, mas não vai no culto de oração. É errado. O culto de domingo é apenas para adorar a Deus, para receber a palavra, não é? A oração, o culto de oração, você vai ter uma intimidade com Deus. Você vai ajoelhar, você vai orar, vai falar em novas línguas, vai ser batizado com o Espírito Santo. Então, hoje, o culto de oração, os cultos estão vazios, porque as cabeças dos pregadores estão cheias, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo, é preciso buscar mais de Deus. A oração, ela às vezes falta em muitos lugares. E é o crente que não ora, ele mata a sua alma, ele mata o seu espírito. A oração que prevalece será uma oração alinhada em harmonia com o que Deus diz em sua palavra. Então, alinhe a sua oração com a palavra de Deus. Receba as suas promessas. Viva uma vida de abundante pelo poder da oração, porque ela prevalece e ela funciona. Ore com confiança, com firmeza na palavra do Pai. Ponha a oração em prática, porque a vida de oração e receba a vitória, queridos, através da palavra, através da fé. Porque Deus, ele tem um renovo, ele tem algo assim tremendo para abençoar o seu povo. Porque a oração, ela tem os seus primeiros passos, né? Tem pessoas que, para começar a buscar um batismo com o Espírito Santo, buscar um dom espirituais, né? Precisa dessa oração. Primeiro passo. Seja específico e firme nas promessas de Deus. É o primeiro passo que você tem que ter. O segundo passo, você deve pedir a Deus aquilo que você quer, contanto que esteja em harmonia com a sua palavra. Terceiro passo, seja positivo em sua maneira de pensar. Quando você é positivo, na sua maneira de pensar, olha, a resposta é rápida. Mas quando você é uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, é difícil receber uma resposta de Deus. Então, guarde na sua mente, porque o quarto passo é guardar a sua mente. Guarda a sua mente contra tudo, contra todos os maus pensamentos que suba a sua mente. E tenta saber dividir a palavra de Deus no momento que você estiver orando. Lá em 2 Coríntios 10, 4, 5 diz assim, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, o inimigo, às vezes, ele faz algo para destruir a nossa intimidade com Deus. E toda altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todos os pensamentos
a obediência de Cristo. Então, nós temos que levar os nossos pensamentos cativo à obediência de Cristo. Levamos o quê? O cativo, todo o pensamento para tornar a obediência a Deus. Para que não possamos ser carnais na hora que formos orar. Porque a gente, às vezes, é carnais como? Pensando só em nós mesmos, né? Pensando na coisa da carne, não nas coisas do Espírito. Então, nós temos que pensar nas coisas do Espírito, não nas coisas carnais, não é verdade? Então, lá em Filipenses também, olha o que diz, capítulo 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha, já diz tudo. Então você terá que guardar na sua mente a fim de desenvolver a sua oração através da fé. Então, olha só o quinto passo aqui. Para a oração ser respondida, é meditar sobre a promessa de Deus. O que Deus te prometeu? Qual foi a promessa que Deus fez para você? Então, pense nas promessas, medite nas promessas, sabendo bem que sobre a promessa de Deus, você saberá como usá-la corretamente nas suas orações. Se Deus te prometeu te levar para um país, se Deus te prometeu fazer você um grande homem, uma grande mulher, qual foi a promessa? Então sempre fala nas suas orações aquilo que Ele te prometeu. Se realmente foi Deus que te prometeu, aí sim Ele fará cumprir as suas promessas. Então as suas orações estarão seguras, sendo perfeita a vontade de Deus, obtendo a sua resposta. Porque lá em Provérbios 4, 20 e 22, fala assim, ó: Filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos. Então, nós temos que inclinar os nossos ouvidos, né? Na palavra, no conhecimento, no ensino da palavra. Não nos deixamos, né, apartar os olhos de Deus. Guardar no nosso íntimo, no nosso coração, porque são vida para os que acham saúde. Palavra de Deus é saúde. Saúde para o nosso corpo, né? A palavra de Deus é vida, ela é saúde para nós. Nós não estamos interessados em crer ou em doutrinas eclesiásticas, né? Estamos interessados somente na Bíblia, que nos ensina, como eu estou aqui nesse tempo todo, né? Não sei quanto tempo eu estou aqui, quantas horas ensinando. Então, se você está aí aprendendo a palavra, porque você tem saúde, você é rico, né? Na proteína do Senhor. Então, se permanecemos na palavra, Ele vai cumprir as suas promessas em nossas vidas. Mas se não permanecemos na sua palavra, Ele não cumprirá em nós o que, né? Ele nos prometeu, porque Jó 15, 7 diz: se permaneceis em mim, João, né? E as minhas palavras permaneceres em vós, pedirei o que quiseste e vos será feito. Aqui temos esse quinto passo. E o sexto passo: agradeça continuamente a Deus pela resposta, mesmo antes de vê-la com seus olhos. Então, antes de você ver a promessa, já agradece Ele por esse movimento de vitória. Lá em Filipenses 4, 6 diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E Colossenses 4, 2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então, queridos, nós devemos orar com ações de graça, mesmo não vendo nada. Mesmo que os teus olhos da carne não está vendo nada, você tem que agradecer. Então, continue agradecendo o seu espírito, pois a resposta já chegou aí.
dentro da sua alma, dentro do seu coração, já chegou a resposta. Porque lá em Marcos 9:23 diz: respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. Então viva uma vida de louvor constante, viva uma vida de gratidão pela fé, agradeça a Deus mesmo sem ter nada, sem você não ver a promessa, sem que você não estar vendo o milagre. Isso é uma oração de fé. Vamos lá para o 7º passo. Faça de cada oração uma declaração de fé. Declare a sua fé quando você orar. Isso é muito importante, declarar a sua fé. Por isso que muitos não recebem, porque não tem fé, né? E Marcos 11:24 diz: por isso eu vos digo que tudo quanto pedir em oração, de novo, né? Crendo recebeste, e assim será convosco. Então, creia que já recebeu o seu milagre, aquilo que você pediu, e aí vai acontecer, né? E aqui diz que nós temos que entender, demonstrar a fé, é pedir a Deus a mesma coisa, vezes, sem conta, né? Smith, né, diz que chamada após todo dia, a fé, ela diz certa vez, se você orar 7 vezes por qualquer coisa, então por 6 vezes orou na incredulidade. Que coisa, hein? Esse homem aqui sabe muito. Ele está dizendo o quê? Se você ora 7 vezes para a mesma coisa, é que você não tem fé. A sua fé não é uma fé ativa, é uma fé incrédula. A oração tem que orar, entregar e deixar. Não é ficar orando toda a vida a mesma coisa. Deixar Deus trabalhar. Pedir a Deus sempre a mesma coisa é sinal de incredulidade. Às vezes eu já pedi a Deus tanta coisa, a mesma coisa, hoje eu não faço mais isso. Não faço. Porque é você não acreditar no milagre. Pede uma vez. Não, você pode pedir. Tem gente que pede 10 vezes no mesmo dia. Não, pediu aquele dia, acabou. Aí amanhã você pode pedir de novo. Mas 7 vezes toda hora? Não, não pode isso acontecer. Deus não atende os incrédulos. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para agradar a Deus, nós temos que ter fé. Ao invés de pedir sempre a mesma coisa, apenas relembre a Deus o seu pedido que foi feito. E que a palavra dele diz o seu pedido. Só isso. Faça a palavra dele. Ora através da palavra. Sempre ora com a palavra, porque a palavra te dá ressalto disso. A palavra de Deus. Não fica orando pelas suas palavras, é pela palavra de Deus que nós oramos. Isaías 43:26 diz: desperta minha memória, entremos junto em juízo, apresenta as tuas razões, para que possas santificar-te. Então, digamos a Deus que estamos esperando pela resposta e agradecemos a Ele pela mesma. Fala, Senhor, olha, ontem eu te pedi algo. E o Senhor sabe que eu te pedi algo ontem. Então, Senhor, eu já quero te agradecer pela resposta que o Senhor vai me dar. É só isso e acabou, não é? Então, não faça as suas orações sempre a mesma coisa. Então, usa a fé que você tem. Deus, ele trata com cada um, com cada indivíduo, né, segundo a medida da sua fé. Deus, por que aquela irmã tem e eu não tenho? Porque Deus deu para ela, não deu para mim? Porque a fé dela foi maior do que a sua. Depende de cada fé, de cada momento de fé, da oração. Então, ore usando o nome de Jesus. Ele é o nosso mediador, intercessor. Ele é o nosso advogado, justo ao Pai, né? O Pai já atende aqui, né, os pedidos feitos em nome do Filho. Deus só vai ouvir a oração no nome do Filho, de Jesus. Jesus aqui, ele nos ensinou os seus discípulos a orar a Ele, buscar o nome dEle.
É o nome dele que temos que clamar, é o nome dele que temos que buscar, porque ele ensinou que deveríamos orar o Pai no nome dele. Podemos adorar Jesus, podemos louvar a Jesus, podemos dizer o quanto nós o amamos, mas quando se trata de orar e pedir, devemos pedir ao Pai, em nome de Jesus. Tem uma palavra, uma oração linda também, que diz assim: se meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Olha, em Cristo Jesus, a nossa necessidade, ela vem de Cristo Jesus, né? Então nós não curvamos em oração diante do Pai. Em nome de Jesus, Jesus tem crédito com o Pai. Então é pelo nome, o nome dele me dá poder para isso. Não ore com preocupação, isso não funciona. Aí você ora naquela inquietação, naquela desespero. Não, isso não vai funcionar. A preocupação bloqueia a resposta de Deus nas nossas orações. João 16, 24, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Não ora com desespero, chorando, Senhor, eu sou tua escrava, eu sou teu escravo, eu tô assim. Não faça isso. Nós não somos escravos, nós somos servos, né? E nós somos filhos de Deus. Então Jesus é o nosso crédito do céu. Você não pode encerrar as orações dizendo, por causa do nome de Jesus, mas em nome de Jesus. Ore corretamente. O nome de Jesus é a garantia da segurança, é a certeza que as nossas orações são aceitas. O nome de Jesus é a chave de tudo. Ele nos conferiu, né? Ele nos deu o direito de usar o seu nome. Ele permitiu que usássemos o seu nome. Agora nós vamos ver os obstáculos à oração. Estamos terminando, tá? Vamos ver o obstáculo na oração. Orar a Jesus e não ao Pai no nome de Jesus. Olha os obstáculos. Orar por causa do nome de Jesus e não em nome de Jesus. Olha a diferença. Orar sem fundamento na palavra de Deus é um obstáculo. Orar repetindo sempre a mesma coisa é um obstáculo. Orar sem definição e propósito é um obstáculo. Orar sem fé é um obstáculo. Orar sem ações de graça é um obstáculo. Ore por resultados. Relembre Deus as suas promessas. Sempre lembra Ele a promessa que Ele fez na sua vida. Fênix, certa vez, olha que esse homem orou dizendo, Senhor, não pensa que não vamos ter reavivamento aqui hoje. Né? Pessoas, não pense que poderíamos reter as suas bênçãos. Disseste em tua palavra que pedimos e que nos seriam dado. Senhor, a tua palavra me diz que se eu orar em nome de Jesus, assim será feito. Senhor, eu oro no nome de Jesus, que essa enfermidade, que este mal vai sair, porque há poder no teu nome. Aí sim, o milagre vai acontecer. Espero que pense que não me passa, né? Possa negar as suas bênçãos. Olha que oração. Chego com as tuas promessas fiéis na mão e não aceite uma negativa, porque é o poder, Senhor, da tua palavra. É isso que nós temos que fazer. Isso é relembrar a Deus a sua promessa. O próprio Deus diz, desperta-me a memória.
Ele está mandando despertar a memória, não é? Então vamos despertar ele a memória. Então ponha em prática o que você ouviu hoje nesse estudo sobre a oração que prevalece e verás que vai funcionar isso na sua vida. Porque a oração, nós aprendemos a orar com eficácia, né? Com eficiência. É uma das coisas mais importantes que um crente pode fazer na sua vida cristã. Então, muitos oram e não têm resposta, sabe por quê? Porque oram de maneira errada, como a Bíblia ensina. Nós temos que orar como a Bíblia nos ensina. Deus não fará nada fora da sua palavra. Então, a vida de oração do crente deve estar alicerçada e edificada sobre a palavra de Deus. Eu quero apresentar aqui, né, rapidamente, como eu disse, já estou terminando, 7 passos, tá? Para a oração respondida. Chegamos aqui na oração respondida. Primeiro passo, seja específico e firme nas promessas de Deus. É preciso decidir o que você quer da parte de Deus e achar texto na Bíblia que lhe promete claramente essas coisas que você quer pedir. É preciso saber sobre o que você está orando e se isso tem respaldo na palavra de Deus. Então, ore de acordo com a palavra de Deus, conheça primeiro a vontade de Deus em sua palavra e ora sobre o que Deus te prometeu. Se foi Deus mesmo, tu coloca aí na sua oração, tá? Esse é o primeiro passo. E se a Bíblia não promete as coisas que você está desejando, então você não deve nem orar por tais coisas. Não, fixa bem a oração sobre o que Deus diz ao teu respeito e põe a palavra no seu espírito e ora. Josué 1:8 fala o quê? Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido nele. Então, se qualquer coisa sobre qual você está orando, acha-se essa coisa na palavra, então ela está de acordo com a vontade de Deus, então você pode orar com fé e terá resposta, porque Deus cumpre as suas promessas. Então, use a espada do Espírito contra o diabo, porque o diabo ele vem sempre, né? Sempre tentando tirar o teu foco. O que Jesus diz lá em Mateus 4:11, depois você pode ler aí, tá? E para obter o poder de usar essa palavra contra o nosso adversário, você precisa ter a palavra no seu espírito, tá? Para poder usá-la com autoridade no nome de Jesus. Então, firma-se nesta palavra. Deus, ele é fiel em cumprir a promessa feita aos seus filhos, que somos nós, né? Romanos 3:4 diz: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso. Todo homem é mentiroso, mas Deus não é, né? Então, o primeiro passo para a oração respondida é ser específico e firmar-se nas promessas de Deus na sua palavra. Vamos ver o segundo passo? Vamos lá. Segundo passo, você deve pedir de Deus aquilo que quiser. Olha, interessante, né? Pedir o que quiser, contanto que esteja em harmonia. Você está na harmonia com a palavra? Então, pode pedir o que você quiser, não é? Olha só, se o seu pedido está em harmonia com a palavra de Deus, peça a Deus em nome de Jesus e creia que você já recebeu.
Lá em Mateus 7, 7 e 8 diz: Pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, bater, abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate, abre-se-á. Que lindo. Marcos 11, 23, 24 diz: Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas creu que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pediste, crendo e recebeste, será assim convosco. Então, esse é o segundo passo, né? E lá em João 15, 7 diz: Se permaneceste em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedirei o que quiseste e vos será feito. Então, quando orar, creia que já recebeu aquilo que você pediu. Creia que você recebeu naquele momento que você orou. Porque lá em Efésios ainda 1:3 diz: Bendito, ó Deus, o Pai, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ande por fé e ore com fé. 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo o que vimos. 2 Coríntios 4, 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Olha, eu acho isso lindo. Eu criei. Olha aqui, eu criei, por isso que falei. Se você está crendo, você fala. E se você fala, o Senhor age. Também nós cremos, por isso que nós falamos. O segundo passo é pedir em harmonia com a palavra de Deus e a sua vontade. Tem um ditado errado no meio do povo de Deus sobre a oração. Sabe qual é? Deus responde de 3 maneiras: sim ou não, espere. É estranho isso, não é? Deus responde ou não responde. Deus não tem um esboço para atender a oração. Viu, queridos? Não tem nenhum texto que possa comprovar esse tipo de resposta à oração. Terceiro passo: seja positivo na sua maneira de pensar. Depois de pedir alguma coisa a Deus, não duvide, por favor. Se você pediu, não duvide por um minuto sequer se tem recebido a resposta. Você pode ter uma pequena fé, mas nunca uma pequena dúvida. Entendeu? Você pode ter uma pequena fé, mas não uma pequena dúvida. Fique firme, sem olhar sintoma, sem olhar circunstância. Tiago 4:7 e 1 Pedro 5:8 diz: resista o diabo e ele fugirá de vós. Não deixa o inimigo colocar outro pensamento na sua mente, a não ser o da vitória. Vigie a sua fé. A dúvida vem do diabo. Você precisa resistir às dúvidas e repreendê-lo. Se você quiser receber resposta nas suas orações, terá que ver a imagem, a sugestão, a sua visão, os seus sonhos, impressões, sentimentos e todos os pensamentos que não contribuam para a sua fé. E não afirme aquilo que você tem pedido a Deus. Não fique com dúvida naquilo que Deus já está fazendo na sua casa, na sua vida, na sua mente. Acredita no impossível de Deus. Não erra, tá? Erradicar significa o quê? Remover, tirar para longe. A arma do inimigo é colocar sugestões, queridos, negativa na mente das pessoas. Algumas pessoas pensam que todo tipo de visão, sonho, impressão, sentimento que elas têm procede de Deus. Isso não é verdade.
Resista às dúvidas. Elas não vêm de Deus. Rejeite qualquer coisa que contradiga, né, a palavra de Deus. Ouça o que Jesus diz. Jesus é Deus falando-nos. Jesus é a palavra de Deus que se tornou carne. Se você quer ver Deus, né, na emoção, então olhe para Jesus. Jesus é a vontade plena de Deus em ação, queridos. Quando nós oramos crendo que já recebemos, antes de vermos, né, aqui a resposta, já recebemos a resposta por dentro do nosso espírito. A resposta da oração acontece primeiro aonde? No nosso espírito. Jesus disse: crede que já recebeu aquilo que você pediu. Se você pediu, já está na sua mão. A confissão da fé, creia a realidade. A fé não aceita o não. A fé, eu não aceito não, porque a fé não aceita não. Como resposta, se pedimos esta, está de acordo com o que Deus diz na sua palavra, então está feito. O não existe. Entendeu? O não existe. Então, creia naquilo que o Senhor tem para vocês. Acredita no poder da oração. Acredita que Deus já está agindo. Acredito que Deus já está trabalhando na perfeição do seu espírito. Deus, Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Amém? Que esse estudo possa abrir a sua mente. Que esse estudo venha abrir cada dia os seus pensamentos. E se você estiver orando com fé, o seu não, você não vai aceitar. E Deus sempre está pronto para dizer sim nas suas orações. Amém? Então vamos orar? Vamos orar, já crendo no poder da oração, já crendo que Deus já nos respondeu? Oramos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento de estudo. Pai, que esta palavra que foi ensinada, ela venha fruir, ela venha fazer, Pai, mudança de vida. E eu já quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra nos diz, ó Pai, que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E eu creio, Pai, que esse estudo vai abrir a mente dos teus filhos, e os teus filhos receberão aquilo que o Senhor prometeu, e as promessas, Pai, vai acontecer na vida de cada um que está ouvindo esse estudo, está estudando comigo aqui, aprendendo a tua palavra. Assim cremos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor abençoe teus passos, abençoe o teu caminho, e depois estaremos de volta com outro estudo e que vocês possam adquirir aprendendo cada vez mais a palavra de Deus. Deus abençoe.